Então nós trocamos, aí vai ficar para o próximo capítulo 7, que é a morte, certo? Então acho que para quem não conhece está aí a capa do livro. E é muito interessante quando a gente vai estudar, porque os capítulos são baseados em trechos, né, do Evangelho, mas a interpretação é de cada um, né? Ele dá o guia, dá o norte. Aí nós vamos fazendo o processo daquela leitura relacionado aí com o nosso eu. Como é que nós estamos nesse processo do Evangelho. Certo? Aí o capítulo fala de polaridade do eu, são as nossas contradições internas, né? A gente tem o nosso eu mais evoluído e tem também aquilo que a gente precisa trabalhar aí para a nossa ascensão espiritual. Tá? E aí, para seguir aí as normas, a ideia da casa, eu vou pedir para alguém ler esses slides. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como foi salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Toma para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Lucas capítulo 8, versículo 26 a 39. Então, agora a gente vai estudar cada trecho, né, dessas passagens. Então, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Então, o que é que o autor nos mostra com essa passagem para a gente refletir também? Uma coisa que me chamou muita atenção é essa aqui, ó. Não tem qualquer intenção proselitícia, né? Então, Jesus Cristo, ele não tinha essa intenção de impor uma doutrina, impor um ensinamento. Ele deixava as pessoas livres, né? Ele dava as ferramentas e cada qual vai trabalhar com elas de acordo com a sua necessidade interior. Então, ele não fazia lavagens cerebrais, né? Então, ele não inclui. E a gente sabe também que uma das características dos mentores, né, justamente é essa, não impor. Né? Então, a gente pode até levar isso para a vida da gente. Às vezes, a gente tem um amigo que nos quer ajudar, mas às vezes tem a tentativa de nos impor alguma coisa. E, na verdade, não, mas certo é a gente dar ferramentas para a pessoa e ela fazer a sua própria elaboração. É isso, José?
Aí ele fala também, né, que Cristo não mede sacrifícios para se aproximar de todos. Ele não fica lá esperando que as pessoas cheguem até ele. Ele vai fazer o seu trabalho. Ele vai aonde há necessidade que as pessoas sejam assistidas, né? E a sua palavra é dirigida, né, à consciência individual de cada um. Então, a gente viu durante todas, né, as doenças, né, os casos de cura do Evangelho, que para cada qual paciente, né, ele usava uma metodologia. Né? Então, as consciências são únicas, o que serve para Maria, o que serve para o João. E o tratamento homeopático também é baseado nessa questão. Né? O remédio é dado de acordo com a individualidade do sujeito. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer contar alguma coisa? Então vamos para o próximo. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro junto da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. E não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no seu culto. Aqui o demônio, né, a gente pode entender como o espírito seja encarnado ou desencarnado, em desequilíbrio, perturbando as outras consciências, os outros espíritos, tá certo? Então o demônio tem essa conotação, né? O espírito que ainda está naquela condição muito inferior, na baratrosfera, né? Com condições patológicas aí, a mente dele está muito desorganizada e ele ainda está muito focado no polo inferior dele, né? Mas aí tem também, para a gente pensar, e o livro está bem exposto pelo Gilberto, dizendo que essas coisas negativas, né, a gente pode dizer que o demônio seriam os nossos assédios, né, as nossas obsessões. Isso tem muito a ver também com a sintonia que nós temos, né, com aquilo que tem dentro de nós que precisa ser trabalhado, né, porque se existe uma obsessão, se existe uma interferência externa, é porque nós estamos dando campo para isso. Então, essa questão precisa ser trabalhada, certo? Então, aqui fala, os pensamentos doentios, né, pensar mal do outro e de si próprio, isso vai atrair também essas consciências mais patológicas, para poder nos influenciar. A gente sempre fala não fazer mal aos outros, né? Mas a gente esquece da nossa atuação principal, que são os nossos pensamentos, né? E às vezes a gente começa a pensar mal de nós mesmos, a gente nos coloca lá para baixo, sem autoestima, né? Pensando só em nossas coisas negativas, nos culpando. Isso é um prato cheio dos assédios, investirem na gente. Porque os assediadores, eles vão sempre trabalhar com os nossos pontos fracos, tá? E os mentores, né, os amparadores, vão trabalhar com os nossos pontos fortes, né? Como o Júlio falou lá continuando o estudo do hospital, né? Porque quando a gente vai passar por aquele departamento de reencarnação, os mentores, eles vão trabalhar com os nossos traços forças, né, com as nossas potencialidades, com aquilo que a gente tem de melhor. Então, o mentor, ele vai sempre lembrar e vai focar as nossas qualidades. O assediador vai focar sempre os nossos pontos fracos, né? Então, a gente tem que começar também a pensar bem da gente e pensar também bem dos outros, né? Separar as pessoas dos fatos. Às vezes a gente pode estar criticando um fato, mas não criticar as pessoas, senão a gente entra naquela sintonia. E por que a gente não deve falar mal da gente? Não significa que a gente tem que esconder os nossos problemas debaixo do tapete, mas a gente precisa reconhecer aquilo que a gente precisa trabalhar, porque estamos em processo evolutivo, né? Não ficar pegando os nossos defeitos e ampliando. Usar as nossas qualidades para poder trabalhar os nossos defeitos, tá certo? E aquilo que a gente já sabe, que a gente já tem como princípio, que não é bom, a gente não deve cometer. Né? A consciência pesada é um prato cheio dos assédios também, porque a gente já sabe que não pode fazer determinadas coisas, né? Cada um tem o seu código de ética, né? Então a gente não deve fugir desse código de ética, porque ele também é brecha para esses assédios, né? E uma outra questão também é cuidar com as nossas carências, né? Todos nós temos, um certo grau, alguns tipos de carência. Então, a gente precisa reconhecer essas carências e poder trabalhar com elas, mas não
não fazer com que as nossas carências nos tornem vulneráveis, né? Isso a gente vê muito aqui no mundo intrafísico mesmo, que nessa dimensão, as pessoas carentes sempre vão aparecer aqueles que vão aproveitar daquela carência, tá certo? Então a gente precisa reconhecer e aprender a superar as carências. Tá tudo bem até aqui, gente? Vocês podem ver, tá? E aqui, quando temos domínio sobre nós mesmos, nada pode arrastar-nos ao mal. O que é ter o domínio? Né? É a gente ter o conhecimento de quem somos, qual é a nossa finalidade, né? O nosso estágio aqui, sermos aí o sujeito cosmoético, né? Agir de acordo com a ética do cosmos, né? Pensar sempre o melhor para todos, não trair a nossa própria consciência, né? Não entrar em ressonância, né, com ideias patológicas. Quando você está centrado em você mesmo, né, nos seus objetivos mais elevados de vida, a gente não entra em ressonância, dificulta, né, a ressonância com essas ideias mais patológicas, tá certo? E guiar pelo polo mais evoluído de nossa individualidade, né, o nosso eu mais evoluído. E sermos pessoas assistenciais, sermos pessoas solidárias. Dizem que sempre quando você tem a intenção de ajudar o outro, essa intenção é limpa, você tem sempre mentores do teu lado te ajudando nesse processo, tá certo? Porque isso tudo é aprendido antes da gente renascer aqui. Daí vamos falar da influenciação espiritual, né? Ali, naquela primeira fala, a gente falou da questão, né, os demônios são os assediadores, certo? Que é a questão externa. E tem a questão interna. Por que a gente dá brecha, né, para os assediadores, né? Então, aqui, ó. Para que alguém se comporte de forma inadequada, detective ou insana sobre a influência de outra mente, é imprescindível que já abrigasse em si mesmo, em latência, aquele modo de ser específico. Certo? Então, a gente está dando campo para essas consciências atuarem e influenciarem as nossas atitudes, porque a gente ainda tem aquilo dentro de nós, né? Se a gente for analisar, muitas vezes o assediador ele pode estar nos ajudando, mesmo que a intenção seja prejudicar, mas ele pode nos ajudar, mas em que sentido? Em ver, né, vai, de repente, acentuar aquele traço que eu preciso trabalhar. Então, a gente tem que ficar bem atento, né? Ficar bem, falando, pera lá, o que é que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sentindo tão irritado, tão irado? Por que certas coisas estão repetindo aqui na minha vida? Né? Então, a gente pode pegar isso e fazer, né, isso uma coisa boa, porque vai nos ajudar a nos conhecer melhor. Vocês concordam, gente? Isso aí. E aqui é uma coisa que eu acho bem bacana, né? Assim como o pensamento é emitido no universo, o número de mentes vão se deixar atrair por ele. Né? Então, aquela questão da gente tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Aqui vai além do que nós estamos fazendo, de começar a pensar, né? a identificar qual é o nosso pensamento, qual é o padrão do nosso pensamento. Porque, de acordo com aquilo que a gente está pensando, nós vamos atrair consciências, né? Atrair espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, para poder, né, ficar junto da nossa psicosfera. Assim como o reino de Deus está dentro de nós, o mal também ali se encontra. Né? Então, as duas coisas estão aqui dentro, né? A polaridade do nosso eu. Então, a gente precisa trabalhar essas questões, deixar, né, que o reino de Deus tome conta e diminuir aí, né, essas nossas patologias. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Né? Então, o próprio indivíduo, né, ele reconhecia a superioridade de Jesus. Tá certo? E ele alega a ausência de coisas incomuns. Né? Então, ele faz esse questionamento: o que queres, né, eu contigo? Né?
E ele fala que chega a dizer que a presença de Jesus Cristo lhe causa incômodos, né? Por quê? Porque as vibrações são muito diferentes, né? Então, uma pessoa, né, um espírito na condição de Jesus, com aquela vibração que ele tem, junto do indivíduo, com uma energia, né, com os pensamentos, como é esse endemoniado, então ele se sente agredido com aquela elevação espiritual, né? As vibrações ficam antagônicas, certo? E é uma das defesas também contra a obsessão e contra o assédio é você estar bem, né? Porque o bem é refratário ao mal, né? Então aqui, ó, pensamentos elevados constrangem pensamentos inferiores. O assédio não chega. Então a pessoa que já está trabalhando com essas questões, ela é mais positiva, ela é mais solidária, ela procura ajudar os outros, ela já começa a trabalhar os desassédios dela, tá certo? Porque aquela vibração negativa já não chega tanto ali, né, na psicosfera dela, nos pensamentos dela. Os próprios pensamentos elevados já fazem uma blindagem, né, dos corpos dela. Tá certo, gente? Todo mundo caladinho. Fora. Porque tinha ordenado ao Espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatavam e guardavam preso com milhões de cadeias. Mas, quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. Né? Então, o espírito já estava arrebatado, ou seja, ele já estava em frangalhos, desrespeitando seu próprio código de ética, já nem sabia mais quem era ele, né? Estava amigo, tá certo? A mente saudável, ela tem uma coordenação harmônica por meio de uma central de comando. O eu controlando todos os demais pensamentos. Então, quando nós não estamos arrebatados, né, quando estamos mais saudáveis, a nossa mente, de acordo com os nossos princípios, com aquilo que nós já aprendemos, ela vai comandar aí as nossas emoções, as nossas ações, certo? A gente tem um certo controle sobre isso. Quando nós estamos vulneráveis e frangalhos, o que acontece? A gente perde esse centro de controle e acabamos sendo vítimas de fatores externos, certo? Outros pensamentos, pessoas manipuladoras acabam nos influenciando, as nossas carências também a gente acaba submetendo a elas, e aí a gente vai perdendo o controle da nossa própria vida. E de uma certa forma a gente vai ver que isso vai refletir aí no nosso corpo. A dificuldade é identificar esse momento. Oi? A dificuldade minha é identificar exatamente esse momento, esse divisor de água, onde eu estou embarcando nessa ilha, nessa onda, onde eu estou bacana, tranquilo, né? Aí eu não percebo quando eu embarco. Pois é, por isso que tem entendeu? que olhar e vigiar, né? Aí Pois por é, exemplo, tem não, umas mas- dicas para a gente perceber. Mudança de humor, né? A irritabilidade. Qual é a sua intenção em relação ao outro? Você tem uma boa intenção ou você quer tirar proveito próprio? Aí você pensar, puxa, eu já aprendi que determinadas coisas não são corretas. Essa influência que eu estou tendo, esse pensamento que eu não sei se é meu ou é um pensamento que está entrando, será que ele está indo de encontro com os meus princípios? Né? Então, são umas dicas. Aí cada um vai encontrando suas próprias dicas para poder compreender isso. Né? Então, e assim, a mudança de humor ela é super importante, a irritabilidade também. Toda vez que você está bem, de repente você muda seu humor, você fica irritado, tem boi na linha, entendeu? Então é para a gente prestar atenção, sabe? E sempre olhar qual é a nossa intenção. A minha intenção está sendo egoísta, eu estou querendo aproveitar de uma situação, ou a minha intenção é ajudar o outro, né? E ajudar sempre implica também respeitar o livre-arbítrio, né, de cada um, certo? A gente não deve impor nada. Então, tem essa questão também. De repente, eu estou querendo impor alguma coisa para outra pessoa, né? Isso não é. Então, voltando lá no primeiro que ele fala, né, que Jesus ele não era proselitista, então ele não impunha nada, ele tratava as pessoas de acordo com aquilo que a pessoa era capaz de absorver. Né? Não sei se... Entendi, bacana. O problema é vigiar, né? Ficar atento a essa está linha muito tênue, né?
uma linha muito tênue, você está de cara. Exatamente. Grande. É por isso que na apresentação do Júlio ele falou que a questão da gente tomar consciência, né? A falta de consciência é tanto nossa aqui quanto deles do outro lado, né? Porque é uma questão de nível de evolução, né? Não é, Júlio? Sim. A consciência do momento, né? Boa leitura. Sim. A consciência de si mesmo, né? Da situação, Isso. tal, de si em relação ao ambiente, ao uso. Então, aqui voltando, saudável, né? Coordenação harmônica por meio de uma central de comando. Eu controlando todos os demais pensamentos. Algum pensamento insiste em desobedecer às diretrizes superiores. Então, entra aqui a luz interna, né? A luta interna. Então, a gente sempre fica na dúvida. Será que eu faço? Será que eu não faço? Eu não posso fazer determinada coisa, mas você não consegue sair daquele ciclo. Aí me lembro de uma paciente do Gilberto, né, que está nos estudos nossos, né, ela está num caso complicado, né, é um caso de uma paciente com câncer, né, que ela teve alguns traumas na vida dela, e aí ela estava casada, ela se relacionou com, ela teve um namorado fora do casamento, né, um amante, e ela sabia que ela estava fazendo. A consciência dela não aceitava aquele fato, aquilo para ela, né, era algo errado, mas ela insistiu, né, ela ficava naquele conflito interno. O que aconteceu? Ela acabou desenvolvendo um câncer, né, um caso complicado, e aí a coisa complicou para o lado dela. Mas por quê? Né? Ela não soube lidar com aquela situação e ela se sentia culpada com aquilo. Então, é o conflito interno. Se ele persiste por muito tempo, vai haver danos. É isso, Gilberto? Pois é, eu quero fazer uma pergunta. Admitindo que a pessoa não faça coisas, que ela não tenha atitudes, entendeu? Mas ela tem um sentimento que é desconfortável para ela. Uma frustração, uma carência que não foi atendida. E isso persiste no tempo. Ela não sabe resolver isso, ela não dá conta de elaborar, de dar uma solução. Isso é tão doentio quanto esse caso? Eu penso que sim. Porque aquilo está dentro dela, ela está com aquele conflito. O conflito está na mente dela. Pode ser? Eu penso também que isso, na minha opinião, eu concordo com você, porque o fato de não ter uma atitude, uma coisa exterior, muitas vezes engana a própria pessoa, né? Que ela acha que é natural ter aquele sentimento, sabe? Uma tristeza, um vazio, uma inconformação. Isso leva 1 ano, 5, 10 anos e vai por aí afora. É um estado doentio isso. Gilberto, mas só quando ela reconhece que aquilo está contra os princípios dela. Agora, por exemplo... Não? Não, lógico que não. Deixa ela falar, se tiver pessoa, depois eu complemento. Não, deixa ela terminar de falar. Ela está falando que quando reconhece que aquilo é contra os princípios. É só a partir do momento que reconhece, é isso? Eu quero saber assim, uma pessoa que não tem consciência, que... Como é esse caso do exemplo, né? E que está doente, mas não tem essa percepção, não tem essa consciência e nem esse incômodo, nem essa dor, um leve, não tem nada. É uma pessoa que ignora o seu estado. Ela conhece da mesma forma? É como você tomar todo dia um pouquinho de veneno. Entendeu? Você não sabe. Não tem conhecimento que aquilo é um veneno com toda a potencialidade. Vai te fazer mal. Né? Agora, se você souber, e mesmo assim você estiver mantendo isso, assim, é mais grave. É porque aí a dissonância, né, igual chama de dualidade mental, né, essa dificuldade de escolher, né, sua consciência te fala para escolher uma coisa, a atitude é outra, esse conflito ele vai
adoecendo primeiramente, né? Aí tem aquela aplicação, né? A quem mais dá é dado, mais é cobrado, né? Se a consciência é plena, né? Se você tem consciência do fato, você foi mais dado, você já tinha consciência. Por isso você é mais cobrado, né? Na linguagem do Evangelho também tem uma frase assim, que quem não tinha conhecimento do problema é digno de menos ações. Exato, é exatamente isso. Exato. Uma pergunta. No caso, a pessoa tem consciência, igual o exemplo que você deu da moça, O câncer. do câncer. Ela tem consciência, ela sentia mal. Existe alguma parte da patologia, ou dentro do processo patológico, que a impede de não agir, ou seja, ir a favor da consciência? Existe algum elemento inconsciente que a impede de agir da forma correta? Questão de patologia com mulher, né? Talvez fazer até a pergunta mais... por que a pessoa não age da forma correta? Eu O acho que impede a pessoa? Ela tem consciência. O que impede? pode ser uma carência dela, entendeu? Ela não consegue resolver as carências dela, então ela acaba sendo atingida nas suas próprias carências. Certo? E falta, assim, a pessoa tem que colocar a vontade dela, ela que tem que dominar, entendeu? Pegando um pouco lá das moradas, ela não pode viver sob o jugo da segunda morada, da terceira morada. Colocar mais o corono para funcionar, né? O afetivo no nível mais elevado, entendeu? Eu penso dessa forma, porque a gente vê isso, né? A pessoa que é viciada também tem uma porção de outras carências que acabam aniquilando a pessoa. Então, falta, eu acho, essa vontade, ela trabalhar a carência. Agora, se a pessoa identificou, ela não dá conta, a minha opinião, ela deve procurar ajuda, né? Ajuda profissional, procurar alguma forma para que ela consiga sair daquela condição, uma vez que ela identificou que aquilo não é adequado para ela. Porque se você já identifica, significa que você, depois eu espero ver se vai validar, quando você identifica, significa que você já tem recursos para você trabalhar aquilo. Então não seria necessariamente consciência. Oi? Não seria necessariamente uma consciência, é só uma identificação. Senão está adorando pílula. Você não acha que é uma consciência profunda, que ela é muito sutil, aquela chamada voz da consciência que vem, vai e avisa, e a pessoa não leva tanto a sério, né? Ah, não, você tem uma vida boa, fica satisfeita com... Tá bom assim, tá Não. Aí o que falta, a carência, né, que a Joana está falando, é isso que leva a pessoa a fazer alguma coisa, digamos assim, a desconsiderar a própria voz da consciência. E eu acho que isso vai acontecendo da forma como o Hipólito falou. É assim, é imperceptível. Você vai aceitando a ideia com uma certa resistência, vai admitindo, né? Até que quando você vê, você já pisou na jaca. Mas aí é que está a questão. Não, mas assim, antes disso, você já entrou naquela situação, já se envolveu de tal forma que até para você sair vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser doloroso. Entendeu? Então, por isso que é melhor prevenir. Mais fácil segurar o desejo do que a alegria. Prevenir é você agarrar firme nos seus compromissos. A isso que a Juliana está mostrando aqui, da consciência de si mesmo, consciência das suas metas espirituais, você pegar firme com isso, né? Que é mais ou menos o exercício que nós estamos fazendo aqui, toda quarta-feira, e outros momentos também. Mas eu acho que é isso mesmo, porque uma coisa eu acho que é essa questão do automatismo, né? A gente vai tratorando a vida e mesmo com a consciência leve daquilo que está acontecendo, se eu trator a vida, se eu não paro para pensar, se eu não paro para refletir, para tomar consciência mais profunda, continua na inércia. Inércia é um grande problema, né? E com o que o André coloca aí também, concordo com você, porque às vezes eu tomo consciência daquilo, mas o meu nível de vontade não me deixa agir. É porque aí, quando isso ocorre de uma forma continuada, eu entro em crise. E entrando em crise,
eu não posso contar só comigo, porque senão eu conto comigo só com o meu ego perturbado, distorcido. E aí sim eu entendo que é imprescindível a ajuda de um terceiro, de uma terapia, para poder me ajudar a sair daquela crise, que é a tomada de consciência sem ação, de forma continuada. Porque nem tudo a gente consegue sair sozinho, né? A gente precisa de ajuda. Mas precisa, eu acho que o primeiro ponto, a pessoa precisa querer sair daquela condição. Se ela não quiser, ninguém vai conseguir fazer por ela. É ela que tem que fazer por ela mesma. Tudo bem, gente? E aí, né, aqui ele fala um pouquinho também do câncer, que acaba acontecendo em decorrência dessa desorganização mental, né, dessa luta interna se prolongando por muito tempo. Então, a pessoa ela perde as rédeas, né, do controle sobre a vida dela. Então, isso persistindo durante muito tempo, o que vai acontecer? Né, o Gilberto tem trabalhado com a questão, a doença, o nosso organismo, né, o nosso corpo físico, reflete aquilo que está na nossa mente. E aí, se você for pensar, o que o câncer é? É o crescimento desordenado das células, né? Elas perdem o controle central. Então, se a pessoa não trabalhar essas dualidades internas, aquilo for muito intenso nela, pode desencadear aí, né? Isso vai refletir no orgânico, né? A doença vai sair lá da mente e vai acabar atingindo aí os nossos órgãos, não é isso, né? Então, aqui, ó. Aparece como resultante dessa dualidade mental, né? O cosmo orgânico, a princípio puro e coeso, passa a apresentar sinais semelhantes ao da perturbação psíquica, né? Então, é algo intenso durante muito tempo, isso não é um evento isolado, porque todos nós temos aí, né, durante a nossa trajetória, momentos de dúvida, de conflito, né? Algumas pessoas resolvem isso de forma mais rápida, outras demoram mais um tempo, mas tem gente que fica persistindo com esses conflitos, tá certo? Não é assim, né, Gilberto? Eu tenho um conflito, então vai acontecer alguma coisa, não. Vai depender do tempo e da intensidade que você ficou cultivando aqui, tá certo? Então, aqui, algum departamento do corpo adquire aos poucos vida própria e foge das normas que regem as relações do órgão. Então, ai de nós, se algum sentimento ou elaboração mental, fugindo de nosso controle, teima em recrudescer em nosso mundo íntimo, né? Então, e aí qual que é a prevenção? É entregar ao que há de mais elevado em suas metas, evitar os antagonismos internos, unir em torno do polo superior do eu, né? E quando tem famílias assim, que o câncer é hereditário? Então, aí a gente vai ver lá, estudar a genética, a paragenética, antes da gente renascer, por que é que nós nascemos com aquela família que tem aquela genética, entendeu? Então, estudar o processo anterior. Aí eu pensar, será que o seu nível, o seu temperamento é parecido com a tua família? Né? Então, é bom investigar isso. Às vezes tem pessoas na família que geneticamente estão predispostas a ter alguma doença, mas ela não desenvolve, ela supera o meio, né? Eu sou mais disposto a acreditar na propensão da dualidade, da repetição do padrão de dualidade, do pensamento que vai persistindo na família do que propriamente geneticamente falando a propensão do câncer. Eu sou muito mais propenso ao padrão de pensamento que vai sendo repetido de pai para filho, e aquilo ali se autodenomina como genético, mas está muito mais no mental do que no físico, talvez. Dá para a gente pensar, né, fazer os nossos estudos, por que nós nascemos naquela família, né, qual é a doença da minha família, né, como é que eu estou inserido naquele grupo familiar. Entendeu? E aí, aproveitando que nós estamos no outubro rosa, né,
fala muito da prevenção do câncer de mama, né? E a gente sabe que a prevenção não é só fazer a mamografia. Entra aí a questão da alimentação, da atividade física e o principal, né? Como é que nós estamos com os nossos sentimentos? Estamos aí guardando muita mágoa, muito ressentimento? Então, se for a hora da gente trabalhar essas questões para a nossa mente ficar mais viva, né? Porque a medicina convencional foca muito na parte orgânica, mas a gente já sabe que tem um componente psicológico, mental, influenciando. Então, é bom a gente cuidar disso também. Aí o próximo versículo. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Né? Então, o que chama atenção aqui nessa passagem, né? O Jesus, ele faz com que aquele indivíduo retorne à consciência dele, né? Aí que o Gil falou na sua apresentação. Que as pessoas ficam muitas vezes no mundo espiritual sem consciência. Mas se ela está lá no mundo espiritual sem consciência, significa que aqui também a consciência dela estava reduzida. Vocês concordam comigo? Né? Porque a gente repete na espiritualidade que o nosso padrão de pensamento, de condutas, aqui nessa dimensão. Né? Tem aí as pessoas que a gente chama de comatoso pós-morte, né? São pessoas muito materialistas, né? São as pessoas muito materialistas que têm, até o Gilberto trabalha com a questão do cego, né? A pessoa que não enxerga, só enxerga a matéria, não percebe que ela também tem a dimensão espiritual, tem outras dimensões. Então, o que acontece com essa pessoa? Quando ela chega no mundo espiritual, ela começa a repetir as coisas que ela fazia aqui no mundo físico, né? Aqui nessa dimensão. Ela nem se dá conta que ela desencarnou, certo? Porque ela é tão materialista, então ela está condicionada só aqui à matéria. Ela acha que a vida dela é esse corpo físico, que os pensamentos dela são pensamentos é o cérebro que conduz os pensamentos. Ela não consegue enxergar que a consciência é além, né, do espírito, é além do cérebro físico, é além dessa matéria, certo? Então ela começa a se repetir no mundo espiritual. Por isso que tem o departamento, né, da reencarnação, justamente para despertar as pessoas e quebrar essas reencarnações aí sem lucidez, que as pessoas ficam repetindo entre uma vida e outra. Elas renascem com as mesmas características das vidas passadas, porque não aumentou a consciência dela. Entendeu? Então precisa trabalhar. Então por isso que ele fala, qual é o teu nome? Né? Quem eu sou? Qual é a minha missão? Né? Quais são os meus pensamentos? Será que eu estou sempre com pensamentos alheios? Ou eu estou firme, estou centrada em mim mesmo? Né? Quais são os meus talentos? Quais são, exatamente, né? Quais são os meus talentos? Né? O que eu vim fazer aqui nessa dimensão? Entendeu? Então, é interessante, né? Que é o que ele pergunta. Né? Qual é o teu nome? Né? Então, está chamando a pessoa para a consciência dela, porque ele não é aquela legião de pessoas que estão ali, né? Perturbando, tirando ele do seu caminho. E também, para você conhecer qual é a sua função no mundo, né? O que eu identifico, que isso é o próprio antídoto dos assédios, né? Todos nós sabemos o que nós viemos fazer aqui, né? Qual foi a nossa programação existencial, né? Se a gente ficar firme nisso, a gente vai diminuindo aí os nossos deslizes, né? Os nossos atalhos, entendeu? Uma forma de identificar se a gente está sendo bem sucedido é o nosso estado íntimo, a nossa felicidade e alegria em fazer o que nós estamos fazendo e se nós estamos utilizando os nossos talentos, né? Se aquilo que eu faço, eu estou potencializando os meus talentos, porque a nossa missão aqui está muito ligada com os talentos divinos, certo? Então, quando vamos nos
conscientizando do eu sou, criamos uma barreira às sugestões infelizes e aos pensamentos desajustados. Certo? Então, tomar consciência. Eu sou. Né? Bacana, né? Interessante que eu lembrei do que ele perguntou, né? Muitas vezes a sua missão de vida naquela família, ela está ligada a você romper com aqueles padrões repetitivos mesmo, né? E às vezes você também vem com esse padrão e a sua superação dele, ela é a melhor atitude, né? De apoiar a família de modo geral nisso, né? Então eu acho que, eu também concordo com ele, que eu acho que é mais padrão de comportamento do que só a questão genética, né? Até porque eu não acho que não exclui a outra, porque a gente vê que quando aquilo é muito familiar, né? Ele é muito aceito ali naquele meio. Por isso que a tendência é se perdurar, né? Alguns traços incomodam menos, porque os outros também praticam, né? Então, acho que também acho que é uma boa reflexão, né? De a gente pensar em qual família a gente está, o que é estar nessa família tem a ver com a nossa missão. A partir do momento que a gente toma essa consciência, já faz essa reflexão, é como você falou, né? A gente pode romper aquela história familiar e ajudar a família a evoluir. É isso, né? Nosso grupo karma, né? Que a gente tem alguma coisa relacionada com a família. Então, quando você se cura, você rompe, como você falou, você vai estar ajudando a família a sair daquela estagnação, romper aquele ciclo. E a legião, né? Por que tinha que dar nele muitos demônios? Né? Então, o que são esses demônios? Né? Como é que a gente pode entender os demônios? Né? E aí a gente vai falar muito da questão dos demônios internos, que seria a intolerância, né? A pessoa que é muito intolerante, as coisas têm que ser do jeito dela, né? Então isso não é saudável. Tem um que falou assim, eu. Oi? Tem um ali que falou assim, eu. Eu. Então cada um vai identificando aquilo que precisa trabalhar, né? A condenação é aquela pessoa que julga todo mundo, que condena todo mundo, né? Ela não está ajudando ninguém, ela está ajudando as pessoas a irem no lugar. Então, isso não é uma coisa boa, a gente tem que ajudar as pessoas, né? E da mesma forma que a gente condena o outro, a nossa consciência vai nos condenar também, né? A pessoa que é muito egoísta, né? Ela só pensa nela, ela é centrada no ego dela, ela em primeiro lugar, tudo tem que ocorrer de acordo com a vontade dela. O mundo gira em torno dela. O mundo gira em torno, né? Então ela que tem que ser o centro das atenções, né? A presunção, né? Sabe tudo, né? Hoje até no livro Gilberto coloca da presunção da ciência, né? A ciência sabe tudo, e a gente sabe que não é assim, né? As verdades elas são relativas, né? Elas vão mudando com o tempo, mas tem aquela pessoa presunçosa que ela sabe de tudo, né? Então isso também é uma coisa ruim, né? Porque quando você acha que você sabe de tudo, você está deixando de aprender, você está deixando de ter mais consciência, né? Sua consciência fica reduzida. A culpa, né? A pessoa que se culpa por tudo, ela cai na vitimização, isso também não é bom, só coloca a gente no buraco. A gente tem que reconhecer as nossas falhas e trabalhar com elas, mas não se justificar e ficar se culpando e paralisado com aquilo. Certo? Sair da condição de vitimização, né? Achar que você é vítima das circunstâncias, que tudo que acontece de errado com você é culpa do outro, né? E você não coloca, você fica alienado, né? Porque se a gente coloca nessa condição de vitimização achando que a responsabilidade é sempre do outro, você não vai pegar as rédeas do seu destino, né? Então, porque se o outro é culpado, então é o outro que tem que resolver o meu problema. Certo? E é a gente que tem que resolver o problema da gente. Nem que a gente precise da ajuda do outro, mas nós precisamos querer sair daquela condição, sair dessa condição de vítima. Certo? E a ideia fixa também. A ideia fixa é um prato cheio para o assediador, porque aquela pessoa que ela só pensa naquilo, entendeu? Não consegue deixar que entre nada de novo na vida dela. Certo? Ela fica estagnada.
né? A vida dela não está legal, mas ela está só com aquela opinião, não aceita opiniões que poderiam ajudá-la a expandir a consciência dela. Então, ela está sempre com a ideia fixa, certo? O assediador aproveita a ideia assim, aí ele vai aumentando aquela ideia dela. Obsessão mesmo. É obsessão mesmo. Ela mesma começa a se auto-assediar, se auto-assediar, né? Porque ela só está pensando aqui. Aí eu falo, certo? Como é que a gente pode tratar isso? Né? Através da benevolência, né? A gente vigiar os nossos pensamentos, sermos pessoas solidárias e assistenciais, né? Trabalhar muito com a questão do perdão, a gente precisa aprender a perdoar e a perdoar as pessoas também, né? A resolver as nossas questões e aprender a ter flexibilidade na vida. Durante um tempo algo serviu para a pessoa, mas aquilo já não serve mais, né? Ela já evoluiu, a sociedade já evoluiu também, a consciência dela já ampliou, então ela pode buscar outras alternativas, não precisa ficar fixada no ponto, certo? Uma teoria, tá? Tem que ter mais flexibilidade, ser mais aberta, né, com as questões, para ela poder analisar mais, certo? Eu só achei interessante que todos os demônios que você falou tem a ver com orgulho, né? Oi? Tem a ver com orgulho. Eu acho o orgulho muito bem tolerado na nossa sociedade, né? A gente até positiva ele às vezes, né? Eu tenho orgulho da minha filha. Às vezes a gente confunde isso com admiração, né? Na melhor intenção. Mas eu acho que o orgulho, ele está associado ali, principalmente à vitimização. Eu sou uma pessoa tão boa, que alguém fez isso comigo. Eu não sou digno de ser atingido por alguém, né? E aí, eu acho que quanto mais está presente o orgulho, menos você vai elaborando sua consciência até para procurar ajuda, né? Porque enquanto você não se conscientiza desse orgulho, né? Você manter essa mesma identidade, você não vai procurar ajuda, porque aí você dá um sinal de fraqueza, vamos pensar. É bem isso mesmo. Quando a gente é vitimado de si mesmo? Como assim, André? Vitimação de si mesmo. Você quer clarear isso para eu entender? Eu sou vítima de mim mesmo. Eu sou vítima de mim mesmo. Então é você que está produzindo você. Aí você tem que cortar esse fio. Pois é, Porque mas se quando o você- elemento é externo, Hã? quando o elemento é externo, a sua vitimação, Não, ele é interno. quando você olha, você vê vítima no lado externo, vítima do outro. É aquilo que ela acabou de dizer. Ah, eu sou tão bom que eu não posso ser vítima do outro. Quando a gente se faz vítima de nós mesmos, ou eu me faço vítima de mim mesmo. Ai, meu tadinho. É isso. Não necessariamente. As minhas culpas e atitudes deixam de estar no outro e estão em mim. A raiva é contra mim. Eu tenho raiva de mim mesmo. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. E eu não mereço. Então você tem que Eu estava muito pensando nisso, porque na conversa com o Gilberto, a gravação do filho pródigo, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o filho pródigo. E me veio essa circunstância da vitimação de si mesmo. É autocorreção, né? Não, dificuldade. Não sei. É o que eu tô, exatamente o que eu estou É isso que eu estou tentando entender, né? Estou tentando levantar exatamente isso. É orgulho também, né? Porque se punir, você está se punindo. Agora, você se vitimizar, ou seja, você não se ver merecedor nem da autopunição, por exemplo. Mas então, aí você tem que quebrar esse ciclo através do auto-perdão. Você tem que aprender a se perdoar. Ou através da morte também, né? Essa situação. Através da morte também, resolve às vezes. Pode ser através da morte. Aí que tá. Por exemplo, a morte pode ser, mas talvez seja um processo, inclusive, de algo de ideia fixa,
dentro de si próprio, porque quando está do lado de fora, às vezes é mais fácil identificar e perdoar. Quando você não se acha merecedor, é isso? De si próprio. Não está no lado externo mais. Eu só quero compartilhar uma experiência que talvez ajude a clarear. Porque eu venho trabalhando nessa questão da vitimização feminina e o que eu percebi